Olha só, a semana começa com uma série de possibilidades de acontecimentos no Congresso Nacional, alguns deles ligados à economia. O arcabouço fiscal está na pauta. Hoje, no Jornal Gente, que vai ao ar aqui na Rádio Bandeirantes e também no canal Band News TV, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, conversou com a Thaís, com o Pedro e com o Cláudio Humberto, falando sobre vários temas, e é claro que o arcabouço fiscal foi um tema de abertura das conversas e que ganhou destaque aí em todos os grandes veículos, todos os grandes portais. O presidente da Câmara alerta, a questão de votar ou não votar talvez não seja o maior problema, mas é que não pode ser uma nova regra fiscal frouxa. Vamos ouvi-lo. Nós temos que construir votos no plenário e tem determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito flexível, se não demonstrar as amarras e os enforcements necessários para que a nossa responsabilidade fiscal seja preservada, sem abrir mão, claro, da luta pela igualdade social, pensando no social, diminuir as desigualdades estruturantes no país, as administrativas, as sociais, as econômicas, mas tudo dentro de um rito, de um comportamento que preveja limites. Então, tudo isso será colocado logo mais no final da tarde, começo da noite, numa reunião ampla, né, onde todos conhecerão. A partir daí, o relatório será disponibilizado para a imprensa, para o mercado, para os setores produtivos do país, para que todos possam criticar e nós tenhamos uma votação com discussões a respeito da matéria e não a respeito de polarizações que, nesse momento, não fazem bem. Lira não quer entregar esse projeto com uma margem para uma discussão desnecessária sobre pontos que ele diz que devem estar acertados. E essa reunião de hoje, que deve acontecer no fim da tarde, começo da noite, pode arredondar esse caminho, né, Zaidan? Pois é, isso foi chamado de arcabouço exatamente porque é uma estrutura com espaços que devem ser preenchidos exatamente pelo parlamento. Mas ali você tem a ossatura do corpo, né? O esqueleto, por isso o arcabouço. E cabe ao Congresso agora discutir o que é viável, o que é realizável, o que é perigoso do ponto de vista fiscal, por não prever punições. Esse é um ponto que está pegando muito, né? Porque basicamente o não cumprimento de metas significaria que o Executivo deve mandar uma carta para o Congresso dizendo que não houve o cumprimento daquela meta fiscal e explicando por quê. Essa seria a situação máxima, que, convenhamos, não é uma punição, escrever uma carta. Mas há um outro ponto que teria de ser levado em consideração pelo governo, que seria a redução de 70% para 50% do que poderia ser gasto. E essa de fato seria uma limitação importante. Agora, muitas vezes eles falam do projeto, não vai ter aprovação se for considerado muito frouxo e tal. O projeto está aí, o arcabouço está aí. Ele pode ser melhorado, pode ser piorado pelo Congresso Nacional. O Congresso pode piorar, como já fez várias vezes, pode melhorar também, mas ali está a ideia, inclusive de como tentar controlar gastos, né? É uma bobagem essa história de que lá você não tem os caminhos apontados para a redução de gastos, para controle de gastos e para equilíbrio fiscal entre receita e gasto. E aí, quando a gente fala gasto, isso inclui investimento, é bom frisar isso. Não é só gasto com cafezinho, com cartão corporativo, com reforma de prédio, com compra de imóveis. Não. É investimento público também, que, aliás, era o grande problema do teto de gastos. Ele atingia duramente exatamente os investimentos. Não eram os gastos, estes sim podem ser cortados drasticamente, mas o teto de gastos não fazia cócegas nesses gastos, eles continuaram de maneira desmesurada, como sempre. Não afetava pagamento de dívida, e por isso ele é tão festejado pelo mercado financeiro, o teto de gastos, porque além de não colocar limites para pagamento de juros, ele fazia com que todos os investimentos que eram podados, que esbarravam no teto de gastos, aquele dinheiro ficava à disposição para o pagamento de serviço da dívida. Então o teto de gastos era festejado
pelo mundo das finanças, né? Pelos credores, os grandes credores do Estado. Agora, esse projeto não é falho nisso, tanto que o presidente do Banco Central tem elogiado. Tem dito que o projeto é bom dentro do possível, dentro daquilo que é possível fazer, que é um bom projeto. E que ele não foge, nesse aspecto, aquilo que é da história brasileira. Que as contas só melhoram quando há aumento de arrecadação, porque gasto o Estado brasileiro, historicamente, não consegue cortar. Né? O presidente da Câmara falou também a respeito das relações com o governo. Falou que foi especulação a história de que poderia haver um rompimento entre as partes. Se especulou muito esse final de semana de um provável rompimento. Não há possibilidade. Eu não seria irresponsável do presidente da Câmara romper relações com o governo. O Brasil se ressentiria. O que há, e não é só com a Câmara, isso leia-se Câmara e Senado, é, por tudo que eu disse, uma dificuldade do governo. Eu não apontaria o dedo para um ou outro ministro. Essa situação ela é colocada no bastidor pelos deputados, pela estrutura governamental. O que eu penso e apelo é que o governo ele precisa de 3 movimentos. O governo precisa descentralizar, o governo precisa confiar e o governo precisa delegar. Né? Ele descentralizando, acreditando, confiando, ele melhorará a sua articulação política. E isso quer dizer não deixar tudo na mão do PT e que a base seja mais protagonista nessas conversas para dar andamento nos projetos dentro do Congresso, né, Zaidan? Acho que, acima de tudo, o que ele quer é que o governo libere mais rapidamente as verbas, né, para as emendas parlamentares. Quando ele diz os ministros precisam agir mais, né, com mais desenvoltura, ele está se referindo a isso. O próprio Lula entendeu isso e colocou a mão em cima das cartas e disse para os ministros, é para liberar isso aqui, é para liberar acolá. Houve uma liberação muito rápida de 10 bilhões de reais. A discussão é sobre dinheiro, é sobre verba parlamentar, não é? Muito mais do que hoje pela atual estrutura do poder e o que significa o poder, que é controlar a execução orçamentária, é disso que o Lira não quer abrir mão. Nós tivemos uma mudança, ainda no governo Bolsonaro, quando a execução orçamentária foi transferida para o Centrão, por intermédio do Ciro Nogueira. Pela primeira vez na história, o ministro, seja fazendo economia, né, independentemente do nome, esse ministro, que na época era o Paulo Guedes, ministro da Economia, perdeu o poder de dar a palavra final na execução orçamentária. Passou para o ministro-chefe da Casa Civil, que na verdade era o cara do Centrão dentro do governo, o Ciro Nogueira. E o Arthur Lira não quer perder esse poder. As emendas de relator não existem mais. O Supremo considerou esse mecanismo inconstitucional. Então, a negociação agora é direta. O governo volta a ter protagonismo nessa liberação e aí o Lira falou, tá bom, só que é o seguinte, se não liberarem na velocidade e na quantidade esperadas, haverá problemas. Dificilmente vocês vão passar coisas importantes aqui. E o Lula percebeu isso, conhece o jogo e falou para os ministros, vamos liberar com mais velocidade, com mais celeridade, vamos ouvir os deputados. Né? Esse é o jogo a que o Lira se refere, quando ele fala no governo ter mais desenvoltura, os ministros serem mais ágeis. Né? É para liberar a verba. Né? Ele também falou a respeito da instalação de CPIs, acho que 3 podem ser instaladas nessa semana, uma que vai investigar a invasão de terra, outro escândalo da manipulação do futebol. E aí eles estão preocupados porque o assunto domina a opinião pública e é conversa de todos os cantos e eles se interessam, claro, quando a conversa se torna popular. E o rombo nas Americanas também, uma CPI que trata desse tema. Mas ele falou de maneira mais fina a respeito da CPI das fake news e tirou qualquer possibilidade deste momento a instalação dessa comissão. O nosso intuito era que cada parlamentar tivesse a liberdade de votar sem a pressão absurda que sofreu. Os algoritmos funcionaram de maneira a massacrar deputados com ameaças virtuais, pessoais, né, nos seus estados, nas suas cidades, dentro da Câmara. Isso mexeu muito com
a parcialidade da votação. Isso mexeu muito com o trâmite do processo legislativo, até esse tema estar devidamente esclarecido. A imprensa de rádio, televisão, jornais, que sofrem muito com relação à remuneração dessas redes, que se apropriam dos seus materiais e a ela não remuneram. A responsabilidade civil e penal, o direito de cuidar não abstrato, não a qualquer tempo nem sobre qualquer assunto, mas a partir do momento que uma Big Tech dessa, uma plataforma é oficializada, ela é oficiada, que existe alguma coisa errada nas redes, a partir daí eu acho que seria o mínimo exigível que ela tomasse um cuidado com os algoritmos e os meios que ela possui de controle, de tomar conta dessa rede. Porque é absolutamente impossível, e nós que temos filhos ainda em crescimento, conviver com tanta abertura sem nenhum tipo de controle. Mas enquanto não houver um esclarecimento, uma acomodação para que as pessoas possam assimilar que essa discussão é uma discussão necessária, eu não vejo o clima político para votar essa matéria. Não tem clima político para tocar isso adiante, ou seja, o Supremo é que vai vai tratar de um artigo específico, mas meio que vai dar um encaminhamento desse assunto, né, Zaidan? O Supremo, claro, tem de tomar uma decisão relativa a esse artigo, e por isso ele foi provocado, né, por partidos políticos, mas o Lira é favorável a esse projeto de lei. E o que ele percebeu é que não seria aprovado. Ou havia um risco de não ser aprovado. E normalmente, quando há algum risco, quando há uma margem muito boa, tranquila, que o cara olha e fala, não, mesmo que meia dúzia de deputados não venham votar, a gente passa isso aqui, né? Porque está muito folgado, temos maioria suficiente para ir com confiança para a votação. Ele não tem essa confiança. Ele vê riscos de um projeto de lei ser rejeitado. Até por isso, o próprio relator, o Orlando Silva, ele fez concessões para facilitar a aprovação. E principalmente num ponto que é crucial, que é quem irá controlar conteúdos e qualificar conteúdos, adjetivar conteúdos. Quem fará isso? E por fim, na falta de coisa melhor, o Orlando Silva apontou a Anatel. Só que tem que ser uma Anatel reformulado. O presidente da Anatel até é favorável, mas não adianta ele ser favorável. Hoje ele não tem estrutura lá para fazer isso. E é sempre bom ressaltar o ponto crucial. Até porque é todo mundo opinando sobre um projeto que pouca gente leu. Então, o sujeito acredita naquilo que disseram para ele. Olha, lá tem, o que está ali é um mecanismo gigantesco de censura. O cara não leu, ele acredita. Então é preciso ler e ouvir as pessoas que leram. Os parlamentares, no caso do Lira, ele conhece o projeto. E alguns parlamentares que de fato leram, porque outros vão apenas por aquilo que eles recebem dos eleitores. Vote contra, vote a favor. Não é? A pressão, como disse o Lira, que se torna constrangedora. Constrangedora. O deputado se sente cerceado para tomar uma decisão. Ele tem medo de tomar uma decisão, o que é lamentável, né? O parlamentar deve enfrentar pressões, resistências, se ele acredita que aquilo é melhor. Não por interesse, mas por acreditar que é melhor. Mas o receio do Lira é que o troço não avance, não passe, né?